Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui reunido com esse time de peso do Colégio Átrio para bater um papo sobre educação, sobre a função social da escola, sobre aprender a aprender. Bom, estou aqui muito bem acompanhado com o professor Rodinei do Vale. Fala um pouquinho, Rodinei, sua função no Colégio Átrio, a sua história com a educação. Bom, é um prazer. Falar de educação sempre é uma coisa que empolga e é assunto para horas e horas de conversa. Bom, eu ao todo eu tenho 43 anos na educação, como professor, como coordenador, como diretor pedagógico. Então isso é a minha vida, é trabalhar com quem realmente quer aprender. Isso é fantástico. A sua formação é química, né? Química, sempre na sala de aula, na química. Cara, química nunca foi... Inclusive, Pepe, eu posso dar um testemunho. O Rodinei Olha foi aí. meu professor e um excelente professor. Não, é verdade. Porque se conseguiu ensinar o Thiago, pô. Química, né? Química! É, o cara é bom, o cara Eu é ia bom. falar que eu nunca fui muito amigo da química, não. A química... Eu não domino essa linguagem. Fala em dominar linguagem. Deixa eu apresentar aqui Eduardo Cruvinel. Fala, rapaz. Tudo bem, prazer estar aqui, muita felicidade. E minha área é redação. Hoje eu cresci na área da redação, na monitoria, na correção e desenvolvi uma nova habilidade no Colégio Átrio, uma nova competência, que é justamente a coordenação pedagógica. E o que me inspirou, e eu vou falar aqui hoje com vocês, é sobretudo o que o Átrio tem de diferencial, né? Por que o Átrio é a nossa casa, por que o Átrio reúne tantos talentos e por que o Átrio forja tantos talentos. E é dominar a linguagem. E a linguagem é clara, né? A linguagem do Enem. Então, se você ainda não domina a linguagem do Enem, esse é o momento de conhecer as regras do jogo e de começar a virar a chave do conhecimento. E por último, e não menos importante, Thiago Sampaio, o idealizador de tudo, o culpado por tudo isso aqui, o cara que idealizou e pensou e projetou a cultura do Átrio, o ecossistema do Átrio. Muito obrigado, Thiago Sampaio. Pepe, eu que agradeço, né? É um privilégio muito grande estar hoje aqui com vocês, né? Entender que, de fato, lá atrás o Átrio foi pensado, mas ele só aconteceu porque tem pessoas como vocês envolvidas, né, no dia a dia da escola, também na elaboração, né? A gente está ali numa constante mudança, né? O colégio, ele nasce com uma intenção e à medida que vai avançando, né? E as gerações vão mudando e a gente precisa de se atualizar, né? Então... Isso é um movimento diário, né? Então, o Átrio só acontece porque tem vocês ali, né, ajudando a pensar e o principal, no dia a dia, e lidando com os alunos, né? Que, no final das contas, tudo que a gente faz é com e para eles, né? Eu queria começar falando sobre alto desempenho, né? Há um senso comum, equivocado, na minha opinião, de que alto desempenho é apenas trabalho duro, árduo, estudar muito, todo dia... Eu queria entender como é que o Átrio entende alto desempenho. O que é alto desempenho para o Átrio? É ralar todo dia? É ralar o dia todo? Enfim, como é que define para o Átrio alto desempenho? Quem quer começar? Bom, quando a gente fala em estudar, né, isso assusta muita gente. Agora, se a gente fizer uma pergunta, tem como aprender sem estudar? Definitivamente não. Eu queria criar uma fórmula, né, que permitisse isso, porque certamente eu ficaria muito rico. Mas não tem. Para aprender tem que estudar. Mas tem como estudar e não aprender? Tem. Tem como estudar, ter boas notas e não ter aprendido praticamente nada? Tem. E por quê? Porque não estudou certo. Não estudou de verdade, porque existe só uma maneira de aprender, é praticar. Os chineses já diziam há milhares de anos que o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu entendo, mas o que eu faço, eu aprendo. E a gente sabe que na prática é isso que funciona. Eu tenho que fazer, eu tenho que praticar. Então, o estudar certo não é estudar exageradamente, mas estudar o mais próximo possível de ter visto e ouvido, de ter compreendido. Porque a partir do momento que eu entendi, eu compreendi, eu vou praticar e pode ter certeza que em cima disso
eu vou aprender. Não existe segredo. E você usou um verbo que é interessante, o verbo aprender, né? Não é em sala de aula que você aprende, né? Em sala de aula você entende. É super importante a aula, mas é para entender. É o primeiro passo. Se ficar só em aula, na aula dada, não há aprendizagem. Para aprender, tem outros esforços, né? O errar, o praticar, o dormir. É dormir que se aprende para fazer lá a sinapse, né? Senão vai para a memória, fica na memória de trabalho, não vai para de longo prazo. Então, a aula é para entender. Então, o aluno conjuga o verbo entender. Para aprender, é um outro personagem que quer errar, quer praticar, né? Quer colocar isso aí realmente em prática. E autodesempenho, vamos lá, nessa mesma pauta, autodesempenho. Na sua área, Eduardo, o que é para você e para o Átrio, o que é autodesempenho? Eu nasço, apesar de não ser tão idoso, de ser jovem, eu ainda nasci naquela perspectiva... Gostei do idoso aí, hein? Ele olhou para você. Olhou para mim. Olhou para você. Eu nasci naquela perspectiva de estudo, que era justamente o pai chegar no quarto e falar: está estudando? Porque a ideia que ele tinha de estudo era sentar na frente da mesa. Tem prova amanhã, tem não prova ouvi amanhã. você estudar. Não vi você estudar. Até 6 da manhã até 11 da noite. E o que a gente faz no Átrio é diferente, porque é moderno. É um estudo que não é um estudo... não é um fast food, não é uma escola fast food, não é uma escola... Pré-fabricada, de massa, em que você joga menino dentro de sala de aula e ele se vira com o conteúdo dado, né? Que é isso que difere a gente do mercado goianiense. Eu acredito que o nosso sistema é artesanal, ou seja, o que a gente faz, primeiro, é escutativa, é entender o que o aluno tem de objetivação, de compromisso, porque o primeiro passo para o alto desempenho, na minha concepção, é o compromisso consigo mesmo. Além do conteúdo, do compromisso com a família ou com a escola, é o compromisso consigo mesmo. Então, o que eu quero, né? Qual é o meu desejo, qual é o meu objetivo? A partir disso, a gente tem a orientação, a metodologia, as ferramentas, os dados, para conduzi-lo em um processo que faça com que ele tenha, primeiramente, constância. Primeiramente, adaptação, que ele adapte a sua rotina, que ele entenda as regras do jogo, né? O PP fala muito isso, a gente fala muito isso dentro da escola. Ele precisa de um processo de adaptação, de entendimento, de caminhar com constância, fazer um pouquinho mais a cada dia, superar os próprios limites que ele consegue. Não é superar é superar a si mesmo, sem necessariamente se chocar, se extrapolar, danificar a sua saúde mental, danificar a sua saúde fisiológica. Não é isso que a gente espera do nosso aluno. A gente quer que ele chegue na rodada final saudável de mentalidade, saudável biologicamente, saudável emocionalmente. Porque se nós criamos um método em que o aluno não está saudável emocionalmente, então a gente não está criando um estudante, um candidato, a gente está criando, infelizmente, um cidadão que está fora do mundo, que está fora das tendências, da lógica, do que a família espera. Então, o alto desempenho, primeiro é esse compromisso, essa escutativa e a metodologia, os profissionais, atender de modo artesanal, de modo individualizado, de modo que faça com que a educação tenha sentido para aquele jovem, né? Na cultura do Átrio, Thiago, como é que você enxerga, percebe alto desempenho para a cultura do Átrio? O primeiro ponto que eu acho que é válido falar aqui é que nós acreditamos, né, que a educação ela é exemplo, né? Então não adianta a gente pregar algo para os alunos e a gente fazer completamente diferente. Eles estão ali, até pela concepção do próprio Átrio, né? Então todas as salas são de vidro, então a sala do Rodinei, a sua, do Eduardo, então nós, né, estamos muito expostos para os alunos, né? Então, obviamente que eles conseguem acompanhar um pouco da nossa rotina. Então, sim, assim, nós precisamos também de vivenciar o que o Átrio acredita. Agora, Eduardo e Rodinei trouxeram uma frase muito importante que é o que é aprender, né? O que é entender. E aí não é estudar para a prova, né? O aluno ele tem que aprender a virar estudante. E o estudante ele tem que estudar porque teve aula e não porque vai ter prova. É estudar o mais próximo possível da aula dada e não da prova agendada. Rodinei e Eduardo e Thiago, criar esse hábito de estudo, sabe, também tem a ver com alto desempenho, né? Porque alto desempenho é fazer, é praticar, é ter constância, é a longo prazo, é repetição, né? Desenvolver esse hábito de estudo. Você que faz a entrevista com as famílias, né? Quem for ali ao Átrio, com certeza vai passar pelo Rodinei para entender o nosso ecossistema, as ferramentas, para fazer essa escuta ativa. E aí, Rodinei, nas entrevistas com as famílias, você tem percebido cada vez mais essa necessidade de criar rotina
bons hábitos e o quanto que o átrio pode contribuir com isso? Bom, essa é uma carência de todos os estudantes que chegam no ensino médio, não querendo desqualificar o trabalho que é feito nas grandes escolas de ensino fundamental, mas a questão da organização, para começar, isso é uma coisa inerente ao jovem, mesmo nós adultos temos muita dificuldade de nos organizarmos. Então, há a necessidade de organizar para começar a estudar. Então, de ter método, de ter uma disciplina, de ter uma orientação sobre o que fazer. Então, isso faz uma diferença muito grande. É necessário que todos sejam orientados sobre como estudar, o quanto estudar, por que estudar, onde estudar, em que condições. A gente sabe que a aprendizagem depende de várias dimensões, como a gente até já começou a falar sobre isso aqui, o fisiológico, então, boa alimentação, prática regular de exercício físico, boas noites de sono, para me colocar em condição de aprender. Mas ter disciplina com horários e saber exatamente o que eu tenho que fazer. Quando a gente fala que estudar porque teve aula e não porque vai ter prova, é porque a gente só consegue praticar se a gente tiver entendido. E se eu assisto uma aula hoje, vou praticar daqui 5, 6 dias, ou pior ainda, daqui 1 mês, 2 meses, a aula já perdeu totalmente o valor. E aí estudar fica realmente muito complicado, porque antes de começar a fazer, eu vou ter que primeiro entender. E aí eu estou sozinho, porque a aula já perdeu o valor, a aula já passou, eu já não consigo, né? Eu não entendi mais nada. Então eu vou ter que entender novamente e começar a estudar. Aí fica uma tarefa pesada. Caramba, eu tenho que fazer resumo, eu tenho que sublinhar, eu tenho que ler, reler, até começar a entender. Depois eu vou começar a fazer. Agora, se tem a orientação de que, logo depois da aula, você já sabe exatamente o que você tem que fazer hoje para aprender, eu vou direto ao ponto, eu vou direto ao assunto. Não tem sofrimento. Eu consigo fazer 30, 40 exercícios sem sofrer, porque é de conteúdos que eu acabei de entender. Então isso facilita muito e logo quem começa a praticar já colhe, né, os benefícios de estar fazendo assim. A aula seguinte muito mais simples, porque eu já domino o conteúdo da aula anterior. Eu vejo que o meu esforço se traduz em bom rendimento na prova. A prova que antes era uma tortura, quando eu estudava só 2 dias antes para fazer uma prova, agora é um prazer, porque é o momento em que eu vou mostrar aquilo que eu realmente aprendi. Então, a gente troca o sofrimento pelo prazer. Isso que faz com que a rotina realmente se confirme. Né? Isso aí, realmente tudo que o Rodinei falou foi uma aula de didática. E aí, Eduardo, nessa linha, e Thiago, tem muitos alunos que chegam em casa e falam assim, mãe, tô cansado, pai, tô cansado. Eu passei a manhã inteira estudando. Balela, não estudou. Você passou a manhã inteira em sala de aula, você foi aluno, não foi estudante. Como é que é o seu contato aí de... Também você faz parte da orientação, da mentoria, de transformar aluno muito passivo, que erra pouco, que faz pouco, em um personagem estudante. Como é que é isso? A gente tem 2 linhas que nós trabalhamos de forma muito coesa. A primeira linha é entender a diferença do que é uma rotina CCE, né, o que a gente chama de rotina CCE. Para quem não faz parte do átrio ainda, vamos traduzir o que é CCE. Rotina CCE. Fala o spoiler, Pepe. Atenção. Rotina CCE. É o ciclo que eu falei, que é o codificar, o consolidar, o evocar. É o combate à curva do esquecimento. É praticar para internalizar, para fazer a sinapse, para esquecer menos. E a gente deixa muito claro para os nossos alunos que existe uma coisa que é atividade de casa e rotina CCE. E a rotina CCE ela inclui muito mais um esquema de raciocínio pedagógico, uma preparação pedagógica aliada à tecnologia, de fato, porque a gente não se esquece da importância da tecnologia, mas a gente faz muito mais do que a tecnologia de entregar. A gente pega a tecnologia, trabalha a tecnologia, minera os dados. E no caso da coordenação, quando nós pegamos a rotina CCE, o que a gente faz é a comunicação com a família. Porque se a gente identifica que o aluno não está fazendo a rotina CCE, existe um sinalzinho amarelo de que a rotina de estudos desse aluno, a aula dada, a aula estudada, não está eficaz. E se eu não tenho uma rotina de estudo, uma maturidade, um hábito de estudar,
eu não tenho a conquista dos marcos, das pequenas metas, da prova discursiva, de uma FGB, que nós vamos explicar tudo isso para vocês, que são marcos importantíssimos na caminhada do conhecimento. Então, enquanto coordenador, eu e minha equipe, nós nos reunimos para justamente fazer essa fiscalização e entregar para a família os dados. Família, o seu filho está fazendo corretamente. Família, existe um probleminha na rotina do seu filho que ele não está entregando corretamente essa atividade, porque todos os dias nós temos atividade, todas as aulas nós temos atividade. Então, esse aluno está preparado tanto no sentido de dominar a linguagem, quanto se tornar um estudante ativo na busca do conhecimento. Como é que é para você essa leitura do porquê investir nisso? Qual o valor de colocar ali um sistema, uma gestão de aprendizagem, não só de ensino? A gente pode concluir que o grande diferencial da nossa entrega ali do Atro, ela não acontece na sala de aula. Ela acontece com a curadoria, ela acontece com uma excelente entrega do que tem em sala de aula, né? Então a parte do ensino ela é de extrema qualidade, mas o nosso diferencial mesmo está nessa construção do que núcleo de acontece aprendizagem, né? Depois da aula, né? Então é como é que orienta o aluno, é ouvir o aluno, é pegar todos os microdados do Enem e aplicar isso para a rotina do aluno, aplicar isso para o objetivo dele, né? Você falou, ele quer medicina, ele quer engenharia, ele quer direito, o que que é? Então, esse cruzamento de informações entre tudo que tem, ele demanda um trabalho interno gigantesco. Ele demanda muito. E o Atro nasceu sabendo que isso era a nossa aposta, né? Nós nascemos acreditando que o diferencial que faz o Atro sair do ponto comum é esse investimento nesse cruzamento de dados. Uhum. E aí, para isso, nós precisamos, né? O Atro precisou lá atrás de montar o que a gente carinhosamente chama de núcleo de aprendizagem, que é onde, né, nós temos você, Pepe, como o líder desse núcleo, com o apoio do SAS, com o apoio de algumas plataformas de tecnologia e com um time grande de pessoas que estão ali contigo para fazer essa leitura, né? Só o Enem são quantos microdados? São quantas informações? Por prova, 4 milhões. Né? Então, olha o tanto de informação que a gente tem só da prova, e aí você tem as questões pessoais, a gente acaba que entende também que, de certa maneira, para ter uma escutativa, para conseguir eventualmente contribuir com o aluno, a gente acaba tendo que se envolver até muitas vezes com a parte de formação, né? De entender o aluno, situação pessoal. Então, a hora que você junta tudo isso, né? A gente precisa de muito braço, muito time, e eu tenho certeza que é um privilégio muito grande do Atro ter esse núcleo que consegue ficar ali pensando e fazendo, né, as intervenções que atinge ali diretamente a rotina do aluno. Eu queria ouvir um pouco você, Rodinei, em relação à tecnologia. Hoje em dia, a proibição dos aparelhos, do celular, do tablet, o uso indevido da tecnologia no momento errado, ou enfim, fala um pouquinho sobre isso. Bom, quando a gente fala em tecnologia, todo mundo imagina equipamentos ultra sofisticados, digitais, eletrônicos, usando as terras raras, o tablet mais top, o celular de último modelo. Esquece que uma caneta já foi tecnologia, tudo né? que foi desenvolvido, e quando a gente, falando só de aprendizagem, tudo que foi desenvolvido para facilitar a aprendizagem é tecnologia de aprendizagem. Sim. Então, vamos valorizar papel, caneta ou lápis, que ainda é de altíssima relevância. Então, eu aprendo quando eu escrevo, quando eu anoto, quando eu faço, quando eu erro, quando eu verifico o erro, quando eu corrijo. Então, isso ainda é o que existe de mais moderno para aprender. É claro que tecnologia ajuda. Hoje, a gente já está muito íntimo da inteligência artificial, e isso só vai aumentar. Mas a inteligência artificial é a mesma para todas as pessoas. Então a diferença é quem vai usar a inteligência artificial. A inteligência artificial, se não for associada à inteligência humana, é mais uma ferramenta, como muitas que tem aí, ninguém sabe como utilizar. E eu digo mais, a gente tem que usar a inteligência artificial associada à inteligência humana, mas carregada de valores humanos.
Porque se a gente domina conhecimento, se a gente domina inteligência artificial, mas se a gente não sabe cuidar de gente, se a gente não sabe tratar bem as pessoas, entender o sofrimento do outro, se a gente sabe que não deve fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse para a gente, então você é uma pessoa que não sabe cuidar de gente. O uso ético Então, da não tem tecnologia, como. né, das ferramentas. Então, muito mais importante do que a tecnologia em si é valorizar aquilo que realmente faz aprender. Então, usar a tecnologia no momento certo. Para mim, a grande tecnologia da sala de aula é ainda a caneta e o papel. Não adianta eu me conectar, né, com o mundo todo se eu não me conecto com as pessoas que estão ao meu lado no dia a dia. A tecnologia não se separa mais da juventude. O jovem é por si só um jovem tecnológico, nascido na tecnologia. E o mais interessante é pensar o papel da educação dentro da perspectiva de ensinar esse jovem a usar a tecnologia. Então, é entender que por trás de um celular existe um ser humano. E muitas vezes a gente se engana em relação a isso. A gente entrega o celular e acha que o jovem, por si só, ele não precisa de mais nada, ele só precisa da tecnologia. E a nossa função enquanto mentores, orientadores, é ensiná-los o uso correto, ético, moralizante da tecnologia. Uma das coisas que eu aprendi juntamente ao PP foi justamente uma orientação, uma mentoria de estudos, principalmente, humanizada. Ou seja, a gente tem os recursos tecnológicos, os dados, a mineração, mas o tratamento dos dados ele não pode se dissociar do nosso lado humano. Então, quando eu pego um aluno, quando eu abro os meus recursos, eu tenho uma nota de TRI, eu tenho uma quantidade de acertos, isso não me diz quem esse jovem é, né? Ele tem um potencial incrível que eu preciso fazer com que ele atinja esse potencial. Só que para que ele atinja esse potencial, no momento do estudo que ele tem na cabine ou dentro da residência dele, eu estou ao lado dele, né? A família está ao lado dele. Nós compartilhamos essa responsabilidade. Nós não abrimos mãos dessa responsabilidade ou terceirizamos essa responsabilidade, né? A gente tem essa maturidade, igual o Thiago fala muito isso para a gente. A gente precisa ter a coragem de assumir a responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade, o nosso propósito é fazer com que essa potência do aluno seja atingida. E, para isso, é pegar a tecnologia e, no tratamento de dados com a escuta ativa, humanizar. Então, peraí, eu estou com um problema em linguagens, por quê? É um problema de fundamental? É um problema emocional? É um problema psicológico? E a C9 é muito clara nesse sentido. A tecnologia, o lado positivo e o lado negativo, ela não está por si só na criação tecnológica, mas nas perspectivas, nas barreiras humanas, nas barreiras geopolíticas, nas barreiras geográficas, nas barreiras socioeconômicas. E a gente traz isso para a educação entendendo o contexto que o jovem está inserido dentro do núcleo familiar e fora dele. Pepe, deixa eu inverter um pouquinho a ordem, né? Por favor. Normalmente você está comandando aí, perguntando. Ih, vai me colocar agora. Mas eu quero só resgatar um conceito aqui do Atrio, né? Que o Atrio, ele nasceu já entendendo que ele seria uma escola de tamanho médio, né? Então não está no DNA do Atrio a perspectiva de ser uma escola grande, que eu digo em volume. Eu acho que nós somos grandes no que a gente faz, mas em quantidade de alunos não é o objetivo. E, obviamente, que enquanto marca, né, nós temos que pensar ali nos alunos quererem, né, ir ali para o Atrio, e a gente sabe que muitas vezes o que aparece, né, para a maioria das famílias, principalmente quem não tem um conhecimento mais profundo número alto do que acontece é alta aprovação. Então o Atrio ele precisa, por ser uma escola de tamanho médio, né, do porte, ele precisa de ter um alto desempenho ali ou um percentual alto de resultado numa base menor, né? Então a nossa taxa de conversão ela tem que ser uma taxa mais alta. Sim. Até porque a gente não tem volume de alunos. Então eu queria, Pepe, que você contasse um pouco, e aí, se você quiser até usar o momento aqui para... Eu sei que você usa muito de IA, né? Até na elaboração do que você faz com os alunos. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você, primeiro, como representante do núcleo de aprendizagem, como é que você enxerga essa responsabilidade nossa de ter uma taxa alta de conversão e o que você traz ali para o seu dia a dia, né, da tecnologia. Tá ótimo. Boa pergunta. Ano passado, eu fui a São Paulo participar de um evento chamado Arcodei, do SAS, que é um grande parceiro nosso do Atrio, e com o qual a gente tem uma relação muito íntima, assim, por ter ferramentas no Atrio autorais que, enfim, desenvolvem a aprendizagem, né?
E aí, nessa fala no Arcodei, o especialista ali do GPT, ele falou assim, era só para educadores. Ele falou assim, quem aqui tem medo de perder um emprego para IA? E todo mundo levantou a mão, né? Eu estava com vergonha de levantar a mão, mas vi todo mundo levantando, me encorajei, levantei a minha mão também. Aí ele falou assim, podem baixar a mão. Aqui todo mundo é educador, todo mundo aqui lida com o humano. Não tenha medo de perder o seu emprego para IA, mas tenha medo de perder o seu emprego para algum outro professor que saiba usar IA. E aquilo para mim foi um estalo. Eu falei, caramba, isso aí é a pura verdade, né? Eu, enquanto professor, enquanto minerador, estudioso de dados, eu tenho que usar a IA para fazer aquilo que ela melhor sabe fazer, que é pegar informação. Mas conhecimento vem dessa interação do especialista. Então eu faço isso muito com as ferramentas e com os mentorados, que o volume de informação vem da IA, agora com um prompt, né, com um comando cada vez mais seguro daquilo que nós somos, mas o conhecimento ele vem dessa interação com o próprio aluno. Mas hoje otimiza, né, tempo, trabalha diretamente no ponto que ele está precisando crescer, né, no ponto que ele está precisando melhorar, individualiza aquela entrega, mas sempre aquilo que falou o Rodinei, falou o Eduardo, e aquilo que é o valor do Colégio Atro, que é sempre levando em conta o lado humano, né? Pessoas precisam de pessoas. Do outro lado tem alguém e tem todo um contexto, né, que faz ele virar um candidato de alto rendimento. Não é só o cognitivo, não é só o fisiológico e não é só o estratégico. O emocional é muito importante, né? O acreditar é muito importante. Então, no colégio, a gente tenta usar a tecnologia, mas não delegar à tecnologia esse papel, que é o papel do humano, de acompanhar. Até porque, na cultura do Atro, e aqui a gente sabe muito bem disso, a escuta ativa e honesta é uma das nossas marcas, né? E aí, só para retomar, lá no começo da fala, a gente falou sobre alto desempenho. E como é que a gente entende esse alto desempenho? Alto desempenho é fazer além do padrão estabelecido, com constância, por muito tempo. E para isso eu tenho que ter dados, eu tenho que ter orientação, eu não tenho que ter um volume. É impossível fazer tudo o tempo inteiro, né? Eu tenho que fazer ali de maneira orientada. Tem um amigo nosso, Pepe, que fala que em alto rendimento não tem achismo. Não tem achismo, é verdade. Isso aí eu gosto mesmo. Mas isso é a maior verdade, né? E foi aquilo que eu falei no começo. Agora, de novo, não é que a emoção está diminuindo. Eu me emociono muito com as conquistas deles. Talvez com as pequenas conquistas mais do que com as grandes conquistas, né? Porque a gente sabe ali o quanto que é difícil transformar esses hábitos. Mas não tem mais surpresa, não tem mais achismo. Sabe quem vai passar, sabe quando vai passar, por onde vai passar, sabe que vai fazer escolhas. E eu quero aproveitar e trazer aqui uma outra marca nossa, que é essa escuta ativa e honesta, né? Faz parte ali de personalizar, individualizar, saber o que o outro quer. Tem uma frase que já passou por aqui, que é: o conteúdo é rei, mas o contexto é tudo. E é esse contexto que vem dessa escuta ativa e honesta. Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Tem uma parte de tudo que todo mundo precisa saber. Verdade. Não é porque eu sou médico, porque eu sou um advogado, porque eu sou engenheiro, que eu só tenho que saber sobre a minha área específica. O profissional de sucesso, ele sabe um pouco de tudo. E ele sabe muito da sua área específica. Então, para fazer sucesso, isso é absolutamente essencial. Então, nessa conversa, a gente consegue mostrar que é importante aprender um pouco de tudo. E, claro, a partir do momento que eu defino aquilo que eu realmente quero, a gente consegue dizer aquilo que você realmente vai ter que aprender muito. Então, muito de alguma coisa, mas um pouco de todo o resto. Acho que começa por aí, essa orientação. Aí eu vou entender por que eu tenho que estudar. Aí eu vou entender o quanto eu tenho que estudar de cada uma das 4 áreas de conhecimento e também da redação, né? Claro, essa escuta ativa e honesta, cada vez mais, Eduardo, eu tenho falado sobre um diálogo ativo e honesto, né? E aí você também na mentoria passa muito por isso, né?
para você orientar, falar o que tem que ser feito, tem que ouvir muito, né? Tem que ouvir. E entender para onde ele quer viajar, né? Eu sempre falo, a família, quando busca o nosso colégio, ela não quer que o aluno, que é o filho, o bem mais precioso do núcleo familiar, seja um número de matrícula. Tem muito colégio que o aluno se torna um mero número de matrícula, que às vezes o professor, ou a própria coordenação, ou a direção não sabe nem o nome. E o nosso aluno, ele tem nome e sobrenome, né? Ele tem história, ele tem dados, ele tem um núcleo de convivência e de conhecimento que faz com que a gente possa exercer o nosso trabalho. E eu me realizo muito na mentoria, porque a mentoria é um momento, a sala de aula é importantíssima, eu amo dar aula, amo ministrar aulas, mas a mentoria é um momento que eu estou com ele na minha sala durante meia hora, 40 minutos, 1h30, dependendo da situação. E é um momento que ele abre as suas perspectivas, os seus medos, as suas vocações, os seus interesses, os seus sonhos. E eu tenho essas informações e eu tenho um compromisso, e é um compromisso de muita seriedade, que é fazer com que isso seja possível, né? E se eu não acredito no aluno, ele não vai acreditar em si. Se eu acredito, se a família acredita, ele é capaz de acreditar, até porque ele está num processo de maturidade. Então, se nós não conhecemos o aluno, não sabemos o nome do aluno, não dialogamos com a família e entregamos esse aluno um montante de conteúdo para que ele transforme esse conteúdo em algo produtivo, quando não tem sentido para ele, isso para mim não é educação. Então, a escuta ativa é entender que esse aluno é um indivíduo e que a família tem esperanças, ele tem esperanças, e nós precisamos, com o nosso trabalho, com as nossas ferramentas, com o nosso conhecimento, né, com toda essa dinâmica que existe no colégio, fazer com que esse aluno atinja o seu potencial. Então, é para isso que a nossa escuta ativa funciona. Total. Esse é o nosso objetivo, né? Uma mensagem final, olhando aqui para a câmera, para a gente fazer a mensagem final de encerramento para você. Vai lá, Rodinei, começa por você. Vamos lá. Lembra que alto desempenho é tarefa diária, é comportamento, é disciplina, é método, é constância. E, para isso, é muito importante que a gente saiba que precisa fazer muita coisa e não só aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, reforçando, quem faz o que quer é escravo das suas vontades. Quem quer alto rendimento não faz o que quer, faz o que precisa. Isso dá trabalho? Claro que dá trabalho, mas no Átrio a gente ajuda você a suportar o trabalho que dá. Cara, isso aí é meu garoto propaganda, velho. E o sorrisão, o que é isso? É outro nível. Convida aí, aproveita esse sorrisão, convida para tomar um café com você, fazer lá a entrevista, vai lá. Claro, olha, ninguém entra no Átrio sem passar por mim, né? Então, eu acho que eu sou quem abre a escuta ativa. Então, é claro que vai ser muito bom conversar com vocês, falar mais sobre Átrio, sobre ensino médio, sobre futuro, sobre tecnologia para o bem e para o mal. Então, tem muita coisa legal para a gente conversar. Vem pro Átrio. Pepe, para não perder o nosso hábito de piada, né? Certo. A gente sempre faz piada com... A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Sempre. Eu falei que o Rodinei me deu aula, né? Foi. Mas eu já presenciei a voz dizendo: nossa, meu neto vai estudar com você, que bom, eu também fui aluno do Rodinei. Não, isso choca, mas isso é verdade. Agora eu só quero lembrar em minha defesa que eu comecei a dar aula com 18 anos e eu já dava aula para pessoas com 30, tá? Então, tudo bem. O Eduardo no almoço hoje, poxa, Pepe, falei pro Rodinei que também era aluno dele, foi aluno dele. Ele não lembra de mim. Eu falei, isso acontece com os medianos. Não sei quantos mil alunos. Dá o seu recado final, Eduardo, por favor. Você volta daqui a pouquinho como especialista em redação para bater um papo ainda com outros alunos. Mas, por enquanto, o seu recado final. Queria agradecer esse momento maravilhoso. E eu tive a oportunidade de conhecer várias estruturas, vários colégios aqui da cidade de Goiânia. E o que me fascinou no Átrio, o que me fez acreditar no projeto do Átrio, né? A hora-aula. O valor da hora-aula. E além disso, o que me fez trabalhar com exclusividade para o Átrio, porque, igual o Thiago falou, o núcleo de aprendizado, ele demanda tempo, ele demanda esforço, ele demanda exclusividade. Então, a gente não está aqui em outro projeto, né? A gente não está no Átrio, a gente é o Átrio. A gente não é uma fase passageira do Átrio. Então, só quero falar, produção, não tem como colocar na mesa de novo
Rodinei Eduardo me dá só 40 minutos. Esses caras são... Cara, é professor, cara. Dá um microfone, eles... clica a câmera e vão lá, fala. Lembra que eu falei que era assunto para para muito horas, tempo. Para muitas horas. Thiago, por favor, para a câmera, sua mensagem final. Pepe, não tem como eu encerrar aqui sem agradecer, né? Vocês, né, obviamente, que são, né, o time que representa o Atrio aqui no dia a dia, como todos os colaboradores, toda a equipe do Atrio, né, que a gente lá no comecinho falou que a gente educa por exemplo, né? Então, o que a comunidade Atrio, aí estou me referindo aqui exclusivamente a quem trabalha no Atrio, né? Nós vivemos realmente a cultura e a filosofia do Atrio. Então, essa entrega, se ela acontece de fato para os alunos, é porque a gente vive ela. Então, aqui não tem como eu encerrar sem agradecer ao time mesmo da escola, né? Que desde, né, a portaria, recepção, né? Assim, o Atrio tem um clima, uma atmosfera que é muito gratificante, né? Assim, a gente eu tenho prazer de chegar no Atrio, né? Assim, o clima é muito bom, né? Então, eu quero aqui encerrar agradecendo a toda a equipe da escola. Olá, vamos começar mais um bate-papo aqui do nosso podcast do Colégio Atrio. Fala hoje aqui sobre os 4 pilares que formam um candidato. O pilar cognitivo, o pilar emocional, o pilar fisiológico e o pilar estratégico. Bom, muito obrigado a vocês, mais uma vez, por esse bate-papo. Concordo com isso, que realmente para formar um candidato são 4 pilares, cognitivo, emocional, estratégico e o fisiológico. E quando que vocês perceberam que a junção disso tudo não é fácil, equilibrar, né, fazer essa harmonia dos pilares não é fácil, mas o quanto isso é importante. Bem-vindos mais uma vez e muito obrigado. E indo direto ao ponto na sua pergunta, Pepe, a gente já faz mentoria há algum tempo, né? Uhum. Eu imagino que a Nina também. Sim. E quando você me falou sobre os pilares emocionais, pilares fisiológicos, eu falei, mas isso aí é óbvio, né? Uma coisa muito óbvia. Tipo assim, todo mundo sabe que um corpo são é uma mente sã. Então, acaba que tudo conflui para a mesma coisa. Mas aí você foi me especificando mais, né? Você me mostrou que não é tão óbvio assim. Igual, por exemplo, tem hora que a gente tenta separar, né, o pessoal daquilo que é mais objetivo, que no caso é a prova, né? Separa o subjetivo do objetivo. E não é assim que funciona, né? É impossível. Eu tô numa hora da prova, acontece alguma coisa comigo minutos antes, eu vou lembrar daquela coisa. É impossível isso não acontecer. Só que o PP te prepara para que, mesmo que socorra, o Eduardo a mesma coisa, quase mentorias com o Eduardo, mesmo que socorra, você vai tentar superar durante a prova e depois você sai super agradecido, né? Tanto é que o pilar emocional eu acho que é o que mais pesa. Às vezes a pessoa é extremamente competente, né, com conteúdo, com a teoria da coisa. Sim. Fez muito exercício, a pessoa estuda horas e horas, mas no dia que chega na prova ela fica super nervosa, não dá conta, dá um pânico total. E eu já fui assim, né? E olha o verbo que eu usei, eu já fui, né? Porque agora eu não sou mais. Nina, também você enxerga isso? Que os 4 pilares são emocional, cognitivo, estratégico e o fisiológico? Como o PP pontua todas as vezes, e a gente vive isso muito na pele, a prova deve ser treinada. A prova ela deve ser não somente uma situação esporádica que vai definir X anos da sua vida, ela deve ser algo que realmente está presente no seu dia a dia. E a gente enxerga isso na forma que nós somos levados a viver dentro do Atrio. Então, eu tenho certeza que isso é algo que o André pode testemunhar também, e todas as pessoas dentro da escola, é que existe esse zelo por esses pilares e existem pessoas qualificadas e certas daquilo do que fazem dentro de cada pilar. E isso é muito levado em conta dentro da cultura do Atrio. Porque você tem pessoas qualificadas, você tem pessoas que vão cuidar de cada um desses aspectos. Pessoas que confiam em você, que colocam a esperança em você, dentro desses aspectos diferentes. Então, sim, é uma coisa que eu posso dizer que eu vivo muito na minha pele e que tem realmente me dado muita segurança e me dado muita certeza dentro desse contexto que a gente está agora, que é o contexto de finalizar o ensino médio, né? Mas o Enem é muito previsível. E o que eu falo para vocês vocês não podem ser pegos de surpresa na hora da prova. E aí, caso você, na hora da prova, apesar do treino orientado, caramba, eu não esperava cair essa abordagem. Aí qual que é a mensagem? Poxa, se eu que treinei com orientação, com ferramentas, em cima da regra do jogo, fui pego de surpresa,
coitado do meu concorrente que não tem esse acompanhamento, né? Então é esse o olhar do pilar emocional, cognitivo, estratégico e do fisiológico. Quando é que vocês perceberam que não era só apenas a sala de aula, o conteúdo, o cognitivo, não era só isso que iria potencializar vocês? Ou seja, tem uma frase que o bom aluno nem sempre vai ser ali o melhor ou um bom candidato. Quando é que vocês dois perceberam, caramba, eu sou um bom aluno, eu tenho uma bagagem teórica bacana, eu tenho uma base de formação muito sólida, mas não é isso mais que está me potencializando e eu preciso de um cuidado com o emocional, um cuidado com o fisiológico, eu preciso de regras estratégicas de como estudar, o que estudar. Quando aos poucos, né, isso foi clareando e foi amadurecendo. Fala um pouquinho desse processo de vocês de transformação de aluno em estudante. Comigo foi assim, eu fazia vários simulados e não estava indo muito bem desde o segundo ano. E eu tinha aula, eu sempre tive como ter aulas, eu sempre tive uma boa bagagem, mas eu falava, gente, não tá indo, o que é isso? Cai na prova, mas eu sei o conteúdo, não sei como aplicar. Aí eu falei, vou marcar umas mentorias, né? Com o PP, com o Eduardo. E aí acabava que eu via que não era conteúdo que faltava, era um outro pilar, que era o estratégico. Faltava muita estratégia, mas muita mesmo. E aí o PP falava, ué, mas você sabe bastante coisa já, ainda falta lapidar algumas coisinhas, mas você não tá sabendo aplicar na prova? Estranho, né? Eu falei, PP, é porque realmente eu não sei o que fazer. Eu tava realmente perdidaço, muito perdido, e o PP mostrou, ele clarificou, né, pra mim tudo que eu precisava. Ele disse, você precisa de estratégia, estratégia pura que você tá precisando. E aí agora no terceiro ano, com essa oportunidade maravilhosa que eu tive, o Eduardo me ajudou muito com redação, foi um negócio absurdo, era coisa de 1 hora eu terminava minha redação, uma redação muito boa, não era qualquer redação, porque tem aluno que faz redação em 1 hora, mas no final não fica tão boa. E o PP foi só aquele lado, né, de lapidar, aquilo que a gente sempre fala, né, realmente lapidar e refinar os dados. Isso. E aí eu fui pro lado estratégico, que é o próximo pilar, né? Primeiro passo para tudo isso que a gente está dizendo é o aula dada, aula estudada. E eu acho interessante como no Atro você tem uma linha de raciocínio que acompanha o crescimento do aluno em cada um dos anos. Então, no primeiro ano, eu entrei mais como aluna, depois fui me transformando por meio, como o André bem falou, da ajuda, do apoio dos profissionais, do apoio do PP, do Eduardo, em estudante. Eu fui me transformando em estudante, em alguém que estava ativamente presente no processo. No segundo ano, isso foi gradativamente melhorado e agora no terceiro eu me vejo na posição em que eu estou lutando para estar desde o início, né, que é de candidata. E o terceiro ano, eu acho que a coisa principal que traz o diferencial do terceiro ano, que eu estou sentindo nesses primeiros meses, é a metrificação. São os dados, é a coleta, que a gente provavelmente deve abordar mais aqui nessa conversa. Mas é o fato de que eu tenho agora, mais do que nunca, certeza no que eu tenho que agir. Qual é a vantagem em ser treineiro do Enem? Já ter vivido esse contexto antes? No momento, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar, né, como vocês sabem, perto, não tão de perto por causa de questões de horário, mas assim, de apadrinhar o pessoal do pré-médio, né? E a coisa que eu mais gosto de frisar com eles em toda oportunidade que eu tenho é façam o Enem como treineiros, né? Porque isso, com certeza, foi uma das experiências, tem sido uma das experiências que mais somou para o meu processo de aprendizado. Porque assim como os simulados, você fazer o Enem como treineiro tem a sua importância, que não é a importância final, né? Não é aquilo que vai determinar absolutamente o que está acontecendo ali. Mas você precisa daquilo, não somente agora falando do Enem mesmo, o Enem para valer, quando você faz ele como treineiro, você está ali treinando não somente o seu nível de conhecimento, mas questão de horário, questão emocional, questão fisiológica, o que você vai vestir, o que você vai comer, todas essas coisas que são indissociáveis, né? Essa visão holística é uma coisa que precisa estar muito presente, é uma coisa que eu, dentro da minha filosofia, eu aplico muito. E quem não tem a chance de fazer o Enem como treineiro, o Atro oferece simulados. Sim. E há uma diferença que desde a primeira série, eles fazem o simulado real do Enem. Não é um simulado com recorte de conteúdo dado até então. É um simulado com a recorrência e com a relevância da prova do Enem. Na primeira série, são 6. Segunda série, mais 6. E terceira série tem essa grande vantagem que vem ali a média TRI, que vem a competência, a habilidade, não vem só acertos e erros. Minha pergunta é,
a importância do simulado, né? Falamos de treinar e também treinar no simulado da escola. Me fala um pouquinho da importância do simulado para vocês, da escola. O simulado, ele é um recurso que ele é oferecido por várias escolas, né? Por vários tipos de métodos diferentes e tudo. O simulado, ele é um protagonista nesse tipo de contexto. Se você for ver escola de ensino médio, o simulado, ele está sempre presente de alguma forma. Sim. Mas eu acho que quando a gente fala do diferencial aqui do Átrio, é realmente a questão da métrica. É realmente a questão de que os simulados do Átrio, primeiramente, são aplicados de forma homogênea para todo mundo, eles são aplicados para todos da mesma forma, de modo que é fácil identificar qual que é a dificuldade de cada um, não baseada na série que ele está. Porque você pode ter uma pessoa no primeiro ano, na segunda série, que tem mais facilidade em uma área que às vezes é avançada para o nível em que ela está. Ou então, ela pode ter dificuldade em uma área que era para ser simples. Ela pode ter dificuldade numa questão que era para ser fácil, para alguma coisa que... Isso vai sinalizar para vocês, mentores, vai sinalizar para vocês, diretores e para nós alunos também, o que a gente deve focar mais desde o primeiro e o segundo ano. E agora no terceiro, eu acho que o que mais entra de diferencial é a questão da correção. É a correção analítica com as competências e habilidades, de forma que a gente tem um mapa de foco muito claro sobre o que a gente deve fazer diante dessas nossas respostas, que a gente pega, coleta diretamente e poder dizer, tá, diante disso aqui, qual que é o mais relevante para mim? O que aumenta a minha TRI? O que não é tão necessário? Do que eu posso abrir mão agora para poder investir mais em outras áreas. Então, é essa questão analítica. Para mim, o simulado, ele tem sido, desde o início, além de um desafio, um símbolo de crescimento. Então, qualquer conquista para mim dentro do simulado, ainda mais porque a gente tem acesso a um simulado muito fidedigno, né? Qualquer conquista para mim dentro do simulado é uma coisa que eu gosto muito de celebrar, é uma coisa que realmente me fortalece muito. O aluno de alto desempenho, ele primeiro faz aquilo que tem que ser feito, para depois fazer aquilo que quer fazer. E na turma top é muito isso, né? Você tem ali um cronograma para escolher, tomar decisões, ferramentas, que é isso, é fazer aquilo que eu tenho que fazer e não sabotar, né? Para depois fazer aquilo que você quer viver ou fazer. Mas aí a minha pergunta é, você sente ali com a turma top esse crescimento ali diário, essa progressão em provas, em número de acertos, em entendimento de conteúdo? Como é que isso fica para vocês? Então, eu atualmente estou vivendo essa situação em que eu estou tendo que fazer primeiro o que eu preciso e o que vai me potencializar e tendo que deixar de lado as competências daquilo que, mesmo sendo uma obrigação, mesmo sendo uma coisa que não é necessariamente lazer, o que eu preferiria estar fazendo. Eu tenho que focar no que eu não preferiria estar fazendo primeiro. E eu tenho vivido isso. Só que, já que há propósito, já que há uma visão clara do qual que é o meu objetivo diante disso, fica mais leve. Né? Fica uma coisa mais melhor de se fazer, fica uma coisa mais certa daquilo que eu estou fazendo realmente. Flávio, vou começar com você. Você quer aplicar, você está na primeira série do ensino médio, sim, mas já pensa daqui a 2 anos em aplicar para fora do país. Você tem alguma ideia de onde você quer aplicar? E sim, eu já tenho na minha mente mais ou menos quais seriam as faculdades que eu gostaria de estar nelas daqui a 2 anos. E para o meu curso, que é o de engenharia de software, né, lá nos Estados Unidos, que é Computer Science, eu gostaria muito de estar já no MIT, que é a faculdade de Massachusetts. Só isso? Só MIT. E quem sabe também a Caltech, que é uma das grandes referências. E só para eu entender um pouquinho, para aplicar lá para fora não é só fazer uma prova, um vestibular... Tem todo um histórico, né, que você tem que montar, um currículo. O que pede, por exemplo? Então, Pepe, a faculdade do exterior, principalmente ali dos Estados Unidos, ela não quer saber do aluno Flávio enquanto somente um estudante do Colégio Átrio. Ele quer saber do aluno Flávio enquanto uma pessoa, enquanto um cidadão. Então, muito além do que seria formar um currículo escolar, ele quer saber do que o Flávio faz fora da escola. Flávio, uma curiosidade. Como é que você chegou ao Átrio? Como é que você escolheu o Átrio? Já que se fala muito ali de histórico, né? A universidade não escolhe você só pelo recorte do Átrio, mas pela sua história. Como é que você chegou ao Átrio? Então,
Desde pequeno eu fiquei 12 anos estudando em uma escola de rede pública, Aham. no bairro Nova Esperança, aqui em Goiânia. E foi por intermédio de um instituto chamado Instituto Sertão Grande, Fera. que passa de escola em escola, propondo aos alunos do 9º ano a possibilidade de fazer parte de um processo seletivo que pode levar eles a estudar em escolas como o Colégio Átrio. Então, quando foi a minha vez no 9º ano, no ano passado, eles chegaram lá na escola, me ofereceram essa oportunidade incrível. Então, eu entrei de cabeça no processo seletivo, que tem 5 etapas, ele acontece no ano todo. E aí, a partir desse processo seletivo, eu vim parar aqui hoje no Colégio Átrio. Fera. E como é que tá a tua experiência no Átrio? Cara, é sensacional o Átrio, é um colégio muito bom. E uma curiosidade é que a última etapa, ela é a entrevista. Muito parecido com a proposta das universidades de fora. Ah, que legal. Que é entender integralmente o Flávio, não só como aluno, mas como pessoa, seus objetivos e os seus sonhos. E com base nisso, eles vão e te direcionam para uma escola de ensino médio. E foi assim que eu cheguei no Átrio e, estando no Átrio, eu entendi por que que os meus avaliadores me colocaram nessa Sim. escola. Porque desde sempre foi muito bem recebido. E logo no início eu lembro de ter comentado com você que eu gostaria de fazer uma carreira internacional, Sim. estar numa faculdade no exterior daqui 2 anos. E no primeiro dia que eu falei isso, você já me ofereceu todo o apoio. Já me deu dicas, já me falou sobre um pouco do processo. Como você falou, me colocou em contato com pessoas que viveram Sim. esse processo e me falou de fundações que auxiliavam nisso, como a própria Fundação Estudar Fora. Então, o Átrio, ele te dá esse apoio de pronto. Então, você fala, eles vão te apoiar, eles conseguem te ajudar muito bem. Não é toda escola, e eu estou falando também com o Gabriel e com o Luiz, que também precisam de algum entendimento, de adaptação de carga horária, porque são atletas e treinam e por aí vai. Não é toda escola que consegue ouvir, entender esse contexto e desenhar para vocês algo que vai te potencializar. Aquilo que o Flávio tem como necessidade não é a mesma que o Gabriel e que o Luiz, né? Então, assim, ter uma escola que entenda esse teu contexto e que faça um desenho adaptado para aquilo que você está precisando é fundamental. Isso é super importante. Deixa eu trazer um pouco aqui a conversa agora para os atletas, mas também trazendo o Flávio também para essa troca, para participar. Você faz karatê e vôlei. Isso. Vôlei é pelo time da escola. Exatamente. Karatê é a vida inteira, né? Um dia eu conversei com ele e falei, Gabriel, você faz... Eu só achava que ele fazia vôlei. Aí ele, não, Pepe, eu também faço karatê. Eu falei, já sou faixa preta. E não é tão fácil. Eu não cheguei me gabando assim, não. Não, isso é verdade. Isso aí é a minha maneira de falar. Mas, na verdade, não é tão fácil na sua idade já ser faixa preta, né? Não é muito fácil mesmo, não. Você tá com 15 anos. É a idade mínima no karatê pra trocar de faixa, mas ainda assim, tem que ter... Não me gabando, né? Mas é porque eu trabalhei duro mesmo. Tem que ter disciplina, tem que saber como fazer as coisas. Não pode faltar treino. Não pode faltar treino assim, né? Quando precisa, pode. Mas dando pra ir, tem que ir sempre. Não, e detalhe, falando com ele, eu falei assim, cara, como é que é? Há quanto tempo você treina? Há 11 anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 15. Falei assim, então você não se lembra da sua vida sem ter o karatê, né? Não. E aí, Gabriel, o quanto que você aprende com o esporte, né? Com o karatê, com o vôlei, que são esportes diferentes, né? Em relação às dinâmicas e por aí vai. O quanto você traz isso para o teu dia a dia como estudante? Pepe, primeiro voltar à parte da disciplina, que eu falei, né? Tanto para trocar de faixa, quanto na escola você tem que ter disciplina. Tanto que educação sem disciplina não vai para frente. Você pode ser o melhor aluno, assim, né? Tem muita facilidade na escola, se você não tiver comprometimento, não tiver disciplina, você vai saber ali um pouco, mas não vai para frente. O talento sem um trabalho duro, orientado, ele conta muito pouco, né? Pois é. O quanto vocês vivem isso do esporte como estudantes, do treino, do errar? Fala um pouquinho sobre isso.
Então, o esporte, meu pai é meu treinador. Certo. Desde pequeno. Isso é melhor ou pior? Ah, você não teve outra experiência com outro Eu treinador, não né? tive, Então vamos deixar que isso seja Meu pai, só positivo. meu pai, desde que eu me entendo por gente, ele sempre mexeu com um cavalo. Aham. Então, ele sempre fala pra gente o estudo primeiro, depois o cavalo. Certo. Com nota ruim, Não treina. não vai para as competições. E aí você então sempre teve essa clareza que tinha que estudar Sim. para poder fazer aquilo que você gosta. Que é aquilo que o Rodney falou, né? Primeiro fazer o que tem que ser feito para fazer aquilo que eu quero fazer. E isso é muito importante. Tá aí um exemplo na prática disso. Buscar, né? Boa. Tá melhorando sempre, né? Queria pegar essa pauta aí. A escola entende esse momento de vocês? Vai ter uma competição de vôlei no fim de semana que bateu com o simulado. Vai ter um torneio no fim de semana, uma viagem que bateu com uma avaliação. E aí vocês fazem trabalho, fazem segunda chamada. Como é que a escola entende isso para vocês? Assim, é muito tranquilo. Normalmente eu aviso antes, acontecer das 15 a 30 dias antes, né, pra Ju. Sim. E aí ela já remarca já a segunda chamada, ela entende tranquilamente, né? O teu contexto, né? Nesse ponto a escola tá de parabéns por estar entendendo o nosso lado, né? Que a gente estuda, mas a gente quer também, né? Tá participando do que a gente gosta, né? Uhum. Não tem por que a escola atrapalhar, né, aquilo que você quer fazer e quer ser, né? Sim. O teu caso também, né, Flávio? A escola também tem que ser um cenário onde você possa... Cara, eu preciso desenvolver ou participar de um projeto X para complementar o meu histórico, o meu currículo, para poder impulsionar ali fora a minha vaga. E a escola também tem que entender, né? Isso é importante. E com você também teve isso? De ter alguma competição e a escola entender e adaptar para você currículo e tudo mais? Já teve. Esse ano mesmo, por causa do vôlei, já tiveram 2 vezes, né? Com o simulado Enem, que ia bater com o horário, eu ia ficar muito próximo ali do horário que acaba, né? Porque eu mesmo vou até o limite do simulado. Eu tenho que trabalhar isso, inclusive. Mas, por enquanto, assim, nesse primeiro ano, eu tô indo até o limite na maioria dos dias. Você fala de tempo de prova? De tempo. Não, isso aqui é interessante, olha que legal. Tempo de prova é o seguinte: se você faz muito rápido, é ruim. E se você faz demorando muito, também é ruim. Mas trabalhar dentro do tempo da prova, o tempo da prova foi pensado para isso. Então não se culpa não de ir até o limite, isso é melhor do que fazer rápido, entendeu? Fica tranquilo. Sim. Na verdade, mesmo você indo para a 3ª série, lá para o Enem, você vai fazer dentro do limite de tempo, é calculado para isso. Então não se culpa com isso não, tá tranquilo. Flávio, por favor, agora essa palavra final, falando um pouquinho sobre esse ambiente do átrio, de entender o teu contexto e adaptar o teu currículo, adaptar ali o teu momento do átrio para desenvolver aquilo que você quer. Então, é sempre importante levar em consideração todos os momentos e entender que você precisa falar, você precisa se expressar. E como o próprio Rodney falou, o átrio e ele vão ser as primeiras pessoas, primeiro lugar que você vai se sentir escutado, ouvido pela primeira vez. E quando eu conversei com eles, eu me senti assim, porque, para ser sincero, eu sonhei com isso a partir do início desse ano, que é, querendo ou não, um pouco tarde, mas nunca tarde demais para poder começar. E aí, quando eu comecei, quando eu falei com o Rodney, quando eu falei com o PP, eu senti essa promessa deles de serem acolhedores. Então, fale, expresse e sonhe, porque o átrio, ele sempre vai ajudar, ele sempre vai te dar essa mão em qualquer que seja a situação. Que fera, cara. Como educador, de novo, eu tô aqui hoje, dia de gravação com vocês, encantado em ouvir vocês falando e mais feliz ainda de saber que vocês trazem muito de vocês para nossa vivência, para o nosso ecossistema, e essa troca é muito legal, muito genuína. Muito obrigado, boa sorte, que tudo dê certo para vocês nessa caminhada de vocês. E agora aqui, com o Caio, com a Ana Luísa, com o Thiago Sampaio, falar um pouquinho do pilar emocional. O quanto que a escola, com as suas dinâmicas, com o seu ecossistema, o quanto que a escola oferece suporte emocional para os alunos. Caio e Ana são os líderes do Grupo Jovem do Colégio Átrio. O que é esse Grupo Jovem do Colégio Átrio? Muito bem-vindos, Caio e Ana. Dá um oi aí de
Boas-vindas, muito obrigado. E já emenda do que é o Grupo Jovem do Colégio Atro. O Grupo Jovens, né, foi um projeto que nasceu no coração de muitos alunos e hoje a gente tem o privilégio de liderar, né? Eu lidero junto com mais 3 meninas que são uma bênção, que é a Amanda, a Ana Laura e a Nina também. E a Amanda, inclusive, ela é irmã do João Pedro Carvalho Dias, né, que ele liderava também no nosso primeiro ano. E junto foi passando com esse pessoal, ali de geração para geração, né? Foi. E junto com esse pessoal, a gente vai caminhando esse projeto. E, basicamente, na quinta-feira de manhã, a gente reúne no primeiro recreio. E é um lugar, assim, um lugar seguro mesmo, para todo mundo que quer. Não é imposto a ninguém. Enche muito, mas é realmente quem quer. E a gente percebe que eles querem. Porque no meio do caos do ensino médio, ali é um pontinho ali da semana de luz que você consegue ser cuidado, né? Então, a gente canta, a gente tem louvor, tem palavra, a gente compartilha das nossas experiências, compartilha daquilo que a gente pode entregar de bom àquele pessoal. E assim a gente vai girando e de fato, as pessoas, né, os alunos da escola vão conhecendo, vão compartilhando, vão entregando as experiências, vão recebendo um pouquinho de esperança ali na semana. E é sobre isso que trata, não é religião. É um momento ecumênico, né? Exato. Não é de religião, é de fé, mas de uma escuta ali ativa entre vocês. Exatamente. E como é que isso funciona? Tem alguém, vocês que organizam, vocês que dão ali a palavra? Nossa. Vocês. É de aluno para aluno? Sim, exatamente. Desde de um bom tempo, né, já tem esse projeto, né, na escola. E, né, antes mesmo, né, tipo, né, da gente entrar bem antes, né, já tinha, né, alunos que faziam tudo, né. E foi assim como, né, por exemplo, o irmão da Amanda Dias, o né, João. ele, né, exatamente, João Pedro já liderava, né, no grupo de jovens, né, e foi passando de geração em geração, né. Hoje a gente tem a oportunidade, né, de estar liderando isso. E sempre foi um projeto, né, que foi liderado, que foi comandado, né, pelos alunos. Deixa eu só aproveitar aqui até para dar um testemunho, que eu fui a primeira vez, né, numa quinta-feira, e hoje, assim, faz parte da minha rotina. Se eu estiver na escola, eu vou, porque realmente eles conseguem transmitir uma energia ali para o ambiente, para a escola. A gente vê uma paz, a gente sai de lá e vê os alunos, assim, saindo em paz. Então, quero agradecer, né, vocês e todos os representantes ali do Grupo Jovem, que realmente vocês criam nesse primeiro recreio ali da manhã um momento mágico. E aí, você colocou, né? Você começou contando que ele acontece pela manhã ali na quinta-feira, mas pela quantidade de pessoas que eu tenho visto ir, né? O auditório fica cheio, né? Eu acho que deve entre 80 e 100 pessoas com tranquilidade. Com certeza, isso demanda de vocês um trabalho além do que acontece ali nos 15 minutos de recreio. Então, com certeza, tem um trabalho de divulgação, né, tem uma preparação, porque a gente chega lá, já tem um louvor, eles tocando, então assim, sempre as palavras são muito bem colocadas. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho do bastidor, né? Como é que vocês fazem para conseguir esse engajamento, né? Que a gente da coordenação, a gente às vezes pena para conseguir passar uma mensagem para vocês, né? E vocês sem, né, quase que de uma maneira mágica conseguem encher ali o ambiente, né? Sim. E já aproveita também, já conta um pouquinho, porque eu sei que esse trabalho de vocês também é super importante no acolhimento de alunos, né, novatos, enfim, né, alunos que às vezes precisam desse colo e vocês ali, né, conseguem enxergar e convidar. Quantas vezes já não recebi pessoas que tinham acabado de chegar na escola, eu acho que na primeira semana que a gente fez o grupo esse ano, veio umas 3 meninas que tinham acabado de chegar no ato e falar, não, a sua palavra tinha exatamente a ver com o que eu tava vivendo, que há dificuldade na adaptação às vezes, né, tô num lugar novo, não conheço. Então, assim, a gente, graças a Deus, né, mas a gente tem ali a semana pra gente preparar aquilo que a gente acredita que é o que aquele pessoal precisa escutar, né? Porque talvez o que eu esteja passando é o que a outra pessoa tá passando e não tem ninguém pra ajudar ela. Claro. Né? É o que eu já passei por aquilo e eu tenho a mensagem que possa ajudar ela a passar por aquilo e às vezes a pessoa passa sozinha, sendo que tem alguém ali que pode ajudar ela. Então, assim, eu acho que tudo, o louvor, a palavra, tudo acaba sendo encaminhado pra levar essas pessoas a realmente receberem algo que tenha a ver com a vivência que elas estejam passando, né? E, Ana, uma curiosidade. O quanto que a escola, não a escola, a direção, a coordenação, mas o quanto que o clima da escola como um todo
facilita, proporciona, ajuda a esse momento? Nossa, muito, 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 muito. Eu acho que eu sou extremamente grata ao Atrio, porque é uma das únicas escolas que eu vejo que respeita não só a individualidade do aluno, mas que oferece o apoio que esse aluno precisa para ter espaço dentro da escola. Porque, igual a Ana falou, não é toda escola que dá essa liberdade pra gente. Né? Não só essa questão, né, do aluno, mesmo essa própria, né, questão também da liberdade, né, de fé, que às vezes, né, muitos colégios acabam, né, não dando da forma como o Atrio dá. Que é uma coisa que, assim, eu, admiro de um jeito que, pra mim, é uma das coisas que mais chama a atenção na escola. Que foi o que realmente me trouxe pra cá. Porque, né, dentre tantas escolas, pra mim, esse é um dos principais diferenciais do Atrio. Que é essa questão da liberdade, né, que vocês dão pro aluno. Pra toda essa oportunidade, né, de tantos outros projetos que tem, né, o Literatrio, o Mídia Atrio, né, o Atrio Social. Que o aluno realmente, né, tem alguma ideia, né, chega na coordenação, fala, né, tem essa ideia e tudo, né, quero compartilhar isso. Né, e vocês, né, dão a liberdade de tudo, né, claro, igual, né, a Ana falou, né, o Thiago também, é uma responsabilidade, né, que a gente tem que ter, e a escola, né, confia na gente para fazer isso. Nós somos realmente impulsionadores, né, de projetos que vocês lideram, criam, desenvolvem, que se faz sentido, a gente faz nada. Se faz sentido, a gente valida. É um momento de união, né, de comunhão, com de certeza. Pessoas, né, é um momento muito, muito horizontal, né? Muito olho no olho, né? E aí eu queria entender isso, né? O quanto vocês já tiveram uma devolutiva dos alunos sobre... Cara, a Ana falou agora de uma palavra, de uma novata que você acabou ajudando, mas algum testemunho que vocês tiveram ali com o trabalho de vocês? Nossa, tem demais. Graças a Deus. Eu lembro de... A gente até conversou com o pessoal, né, que a gente avisou do podcast, a gente falou, não, gente, compartilha conosco, por favor. E a gente recebeu tanto retorno, e isso faz fazer sentido o que a gente tá fazendo, né? Teve um que me marcou muito, que foi inclusive foi de um dia que eu dei a palavra, que foi que eu tava passando uma fase muito difícil na minha vida, eu tava meio perdida, sabe? Eu não tava entendendo a direção que eu tava tendo que tomar. E essa pessoa, ela me retornou, falando que ela passava pela mesma coisa que eu estava passando. Que ali no meio de todo o caos, de todo, né, da seriedade que a gente tá vivendo da nossa fase, que a gente é muito novo, mas a nossa fase é muito séria. Sim. Porque a gente tá na fase de tomar decisões que impacta a vida tudo inteira, o resto, totalmente. Né? Então, assim, é vestibular, é a pressão, às vezes, da família, que muitos vão... Cobrança, né? Familiar. E esse texto me marcou muito, que a menina, ela chegou em mim e falou, olha, naquele dia eu estava, assim, já apática. Porque eu estava muito cansada. Eu estava me cobrando muito. Dentro da escola, eu estava me sentindo pressionada em relação às notas, um medo enorme de decepcionar meus pais, um medo enorme de ser a decepção da família e tudo mais. E eu já estava ficando desesperada, porque eu já não entendia, né? E teve um dia que eu resolvi ir no grupo de jovens. Eu fui normal, tranquila, sentei e você contou o seu testemunho, que você estava passando pela mesma coisa. E naquele momento eu olhei para mim mesma e entendi que eu era um ser humano e que eu erro, mas que eu posso ter forças para continuar e ser melhor. Muito legal. Então ela falou, naquele momento eu recebi a força que estava faltando para eu continuar, para eu poder avançar melhor, porque eu sabia que eu tinha que avançar, só que eu estava sem força para fazer isso. Então ela falou que foi naquele momento que ela conseguiu a motivação que estava faltando para ela continuar aquela jornada, né? Para você, que às vezes está passando por uma situação, não sabe o que lidar, com quem falar, não sabe o que está sentindo. Eu convido para você, sabe? Para qualquer situação da sua vida, o que a gente fala ali é sobre o que talvez possa você carregar de melhor no mundo. O convite é para você derramar naquele lugar, às vezes, o que você não consegue derramar ao longo de nenhum momento da semana. E receber algo ali que vai te dar a força necessária para continuar. Eu posso te garantir que pelo menos um convite a gente vai te fazer, que é um convite de um lugar onde nós encontramos descanso, nós encontramos paz, e a gente só quer oferecer isso de forma simples e pura para você. Então você vai ser bem recebido, você vai ser bem acolhido, nós vamos te oferecer esse convite e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para sua vida. Yasmin, Maju, quais Olimpíadas vocês estão participando? E muito obrigado pela presença das duas aqui com a gente. Olha, realmente a gente participa de muitas Olimpíadas e é difícil
quantificar todas elas, assim, mas a gente participa da OBA. Olha, cheio de letrinha e sigla. Muita sigla. A OBA é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Certo. A OMU, Olimpíada de Matemática da Unicamp. A ONHB, Olimpíada Nacional de História do Brasil. Essa eu conheço. Da Unicamp também, né? Essa é muito legal. Essa é uma das melhores Olimpíadas, Essa na minha opinião, porque ela, antes de tudo, desenvolve muitas habilidades do candidato, do estudante que está ali. Porque você precisa muito raciocínio crítico, sabe? Sim. Mas, literalmente, você tem que ter uma análise muito crítica da questão. Então, vai ter muitas questões sobre a sociedade brasileira, sobre a história, algo que é muito pertinente, principalmente até mesmo para vestibulares, como o Enem, a própria Unicamp. Cada vez mais as provas não são mais provas que medem apenas o conhecimento cognitivo de vocês, né? Daquele conteúdo. Mas isso, né? O trabalho colaborativo, o pensamento crítico, tomar decisão, o construir argumentação, né? Para mim, a Olimpíada é resolver problemas. Ou eu tô errado? É por aí. É por aí, né? Nessa lógica, a gente resolve problemas, a gente desenvolve soluções inteligentes para problemas complicados, a gente desenvolve habilidades que a gente nunca nem sequer imaginou que a gente conseguiria fazer. A gente tem que criar respostas inteligentes para problemas muito complicados. E isso é muito legal. E, assim, me tira uma dúvida. As Olimpíadas diferenciam muito da sala de aula por conta de colocar vocês na prática, né? Para pesquisar, para ir atrás, para errar, para procurar especialista. É muito mais ativo que passivo, é isso? Sim. Essa é o grande brilho nos olhos de vocês. Caramba, é muito melhor do que a sala de aula porque me coloca no chão da fábrica. Sim. A gente tem com a mão na massa. Exato. A gente tem que discutir uns com os outros, principalmente essas Olimpíadas que são em grupo. Então, por exemplo, tanto a UNHB quanto a OMO, eu mais Yasmin, a gente foi um grupo. Então, tem aquela coisa, discutir com os colegas, com professores, com o máximo de gente possível. A UBB também, que é a Olimpíada Brasileira de Biologia, você tinha que ir atrás. Porque você tem um aprofundamento em relação ao conteúdo que normalmente é dado em sala de aula. Então, você tem muito na questão das Olimpíadas de incentivar o estudante a procurar entender aquilo, a de fato compreender o conteúdo e não simplesmente decorar. E para mim o mais incrível dessas Olimpíadas é que a gente pôde aprender o pensamento e a lógica matemática por trás da resolução de problemas, demonstrações de equações. E para mim o que mais me impactou na minha jornada foi aprender manipulações algébricas e aplicar isso no contexto da geometria. Eu lembro até hoje, foi a questão 5 da OMU, a Olimpíada de Matemática da Unicamp, e foi uma lógica muito parecida com um teorema que eu achei muito bonito, chama Teorema de Menelaus, e aquilo simplesmente mudou completamente a química do meu cérebro, porque eu comecei a enxergar o mundo de uma outra maneira e eu passava a ver soluções nos problemas que eu simplesmente não conseguia enxergar. E a partir desse trabalho de fazer uma construção criativa de problemas matemáticos, a partir de perspectivas que as pessoas geralmente não pensariam, isso para mim foi muito importante e impactou demais a minha jornada. E como é que é no Átrio, por exemplo? Se eu sou aluno do Átrio, eu chego lá, como é que eu tenho contato com as Olimpíadas que vão ocorrer? Quem é que dá o suporte? Tem trilha? Se é uma Olimpíada que só eu quero participar, ou alguém vai atrás? Como é que é isso no Átrio? Sim. Na escola a gente tem algo que particularmente me chamou muita atenção, que lá é muito organizado, a questão de Olimpíadas. A gente tem grupos específicos para cada uma das vertentes do conhecimento. Então, por exemplo, se eu quero uma Olimpíada de Matemática, eu tenho um grupo que é especializado em Olimpíadas de Matemática, o grupo de Química, de Biologia, de Física. E a gente tem aulas à tarde voltadas para essas Olimpíadas e voltadas para o treinamento. E é um intensivo daquelas matérias e a gente aprofunda nessas matérias, a gente vê coisas que a gente não veria na grade curricular normal. Aquela prevista pela BNCC mesmo, a gente não veria isso. Então tem treinamento lá para isso? Toda terça-feira. A Olimpíada hoje, muitas vezes, equivale como um vestibular, né? Então, algumas universidades aceitam o Enem, vestibular, e também
atleta olímpico. Como é que isso funciona? Sabe, Yasmin? Tem muitas Olimpíadas que utilizam como pretexto o aluno olímpico ser um aluno apaixonado pelo conhecimento. Certo. Então, a partir desse momento em que você é um aluno olímpico, você tem essa tendência de procurar por conhecimento, ascensão intelectual. Essas universidades buscam por alunos assim. Não é um decorador de fórmulas, um aluno que sabe todas as fórmulas do mundo, é um aluno que sabe pensar. Então, essas Olimpíadas abrem portas para muitas universidades no Brasil. Inclusive, atualmente, tem faculdades, universidades como a USP, a Unicamp, que tem vagas... A Unesp, que tem vagas para medalhistas. Inclusive, com as Olimpíadas que a gente faz na escola, a USP, ela abriu no ano passado, se eu não me engano, mais de 200 vagas para medalhistas olímpicos. E você apresenta suas medalhas, dependendo da universidade, você apresenta a medalha mais valiosa que você tem, ou um conjunto de medalhas que você tem. Que legal. Um conjunto de medalhas que você vai acumulando ao longo da sua vida, se eu não me engano, pelos últimos 2 anos, até o momento em que você vai entrar na universidade. E eles avaliam os medalhistas olímpicos e percebem que realmente é esse perfil de tanto estudantes para faculdades como futuros profissionais no mercado de trabalho. O meu recado final para todo mundo que está assistindo essa mensagem é que você não se limite ao que é visto na grade curricular da BNCC, não se limite simplesmente ao que vai cair na prova, ao que você quer decorar. Faça Olimpíadas, porque mesmo que você não ganhe, mesmo que você tenha medo, mesmo que seja algo muito desafiador e muito mais difícil que tudo que você já viu, vai ajudar muito no processo de construção de conhecimento e ascensão intelectual e vai simplesmente revolucionar a sua vida, e eu não estou nem exagerando com esse termo. Continuando nosso bate-papo dos 4 pilares que formam o candidato, o pilar cognitivo, fisiológico, estratégico e o pilar emocional. E aqui, com 3 representantes do mídia... Tem que falar que é do Midiato? Porque, olha só, tá estampado aqui no uniforme bonito de vocês. Sofia, Alicia e Lara, representantes do que é o Mídia Átrio? Me fala um pouquinho. Muito bem-vindas. Obrigado pelo bate-papo com vocês. Quem pode me apresentar o que é o Mídia Átrio? O Mídia, ele é basicamente um projeto que foi criado especialmente para os alunos, para mas ajudarem nos projetos feitos pela escola. Em todos os projetos, ajudar na gravação também, no marketing, e principalmente para a gente poder ter uma experiência nova, para a gente poder ver, principalmente no final, o que a gente quer para a faculdade. Vocês trabalham com a comunicação interna do átrio, ou seja, mostrar o que é o átrio para a comunidade que não conhece o átrio. Sim. No olhar de vocês, né? No olhar de quem vive ali, no olhar do aluno, né? Essa mostra. Sim. Fera, e aí vocês entendem como é que é o evento que vai acontecer na escola, entendem ali o calendário da escola, e aí, com o olhar de vocês, colocam luz naquele evento e divulgam aquele evento. Não só divulgar, né? Vocês participam, né? Contribuem com aquele. Eu vejo vocês em todos os eventos da escola, tá lá o Mídia Átrio, faz a cobertura daquele evento e comunica isso. São parceirões ali da escola. Então, eu vejo assim, todas as profissões hoje em dia, elas são pautadas no marketing, né? E tudo nas redes sociais. E um profissional sem a rede social, né? Ele não vai para frente, não tem jeito. Um profissional, uma empresa... uma escola, qualquer tipo de negócio, sem o marketing... Cuidar da imagem, né? Não funciona, é verdade. Não funciona. E eu vejo que o mídia, assim, a gente está ativamente participando desse processo, tanto no colégio, mas a gente vê como a gente entra em contato realmente com o funcionamento da publicidade no mundo, né? E, Sofia, não é uma simulação, né? Não é assim, vamos imaginar que tenha... Não, é real mesmo. Esse trabalho em loco no evento, né? Sim, e é até importante falar sobre isso e deixar claro que o mídia definitivamente não é uma brincadeira, sabe?
Às vezes a gente olha esses profissionais, né, de grande sucesso e tudo mais nas redes sociais e talvez antes, eu pelo menos, né, antes de entrar no mídia, eu olhava e falava, nossa, que legal, né? Mas aí depois que você entra pra esse ramo, você percebe o quanto que aquilo dá trabalho, aí você começa a valorizar, sabe, o trabalho dos outros quando você vê. E eu acho que as meninas também ficaram muito surpresas, porque antes mesmo que a gente participava, a gente, tipo, participava do projeto, né, ano passado, a gente não era tão ativa quanto hoje, né, que a gente coordena. Então, hoje a gente tem que ensinar a galera é algo que é muito diferente, mas que é muito gratificante também. Eu vou reforçar, cara, que não é uma simulação, né? Isso é quem tá do outro lado ouvindo, entendendo. Cara, peraí, é isso mesmo que eu tô entendendo? A rede social da escola, o TikTok da escola é gerenciado, é monitorado, ele enfim, a produção é feita pelos alunos. E é exatamente isso, né? É exatamente isso. A gente mostra a realidade lá da visão dentro do colégio, né? Eu queria que todo mundo pudesse ter a oportunidade de participar do projeto, que é um projeto lindo, é um projeto importante, é um projeto que te leva para a vida real. E é um projeto que mostra pra gente o mundo mesmo, como o mundo é pautado em publicidade, em marketing, e o quão a gente precisa disso. Então, eu convido todos os alunos atuais e os alunos do ano que vem também para todos participarem e participarem dessa imersão Átrio, que é incrível. Como é que é esse projeto Átrio Social? Como é que ele surgiu? Como é que ele funciona? Quem quer participar? Quem é que pode participar? Fala um pouquinho e muito obrigado desde já. Bom, então, boa noite, Pepe, tudo bom? Tudo Obrigado bem? pelo convite. Obrigado, Pedrão. É o seguinte, o Átrio Social, ele é um projeto que surgiu tem, se eu não me engano, 3 anos. Foi uma iniciativa popular dos alunos, então foram 3 meninas que se juntaram. Elas decidiram que iriam criar o projeto, que elas queriam, além de ser alunas do ensino médio, queriam também oferecer ajuda para quem era de fora. Não, então, o objetivo não era só terminar o ensino médio como estudantes, mas terminar também como atuantes na sociedade. E aí surgiu o projeto do Átrio Social, que é um projeto dentro do colégio, totalmente financiado pelos alunos. Uhum. Ou seja, os alunos que coordenam e sustentam o projeto por completo, em todas as suas estruturas e todos que participam. Entende? O que é coordenar e sustentar o projeto? Com quais atividades, com quais práticas isso acontece? Bom, E como é que o projeto atua? Né? Pelo nome, Átrio Social, já dá uma ideia, um cheirinho do que ele faz. Mas como é que o projeto atua? Nós atuamos de 2 maneiras. Nós atuamos com eventos dentro do colégio e com eventos extra-colégio, ou seja, que atuam com instituições de fora. Os eventos dentro do colégio, nós trabalhamos principalmente com a participação de todos os alunos possíveis, com a maior participação possível dos alunos. Então, nós trabalhamos com atuações, coisas leves, que saem um pouco da rotina, mas também com um objetivo muito maior no final, que é sustentar uns eventos futuros que trabalham com caridade. E os eventos de fora são os maiores, os principais. Por quê? A gente faz 2 que são os principais de fora, que são o SECOM, onde a gente visita lá, geralmente na época da Páscoa. Então, a gente, assim, tem um mês de trabalho antes, a gente conversa com as pessoas, explica tudo, a gente leva, assim, ovos de chocolate, a gente proporciona mesmo para as crianças que nunca tiveram a oportunidade de ter um dia especial assim, essa oportunidade tão especial. E o Recriança, que a gente faz dentro do colégio, onde a gente chama uma instituição, ele acontece no Dia das Crianças, e a gente traz crianças de uma instituição para lá para passar um Dia das Crianças, como a gente sempre teve, sabe? Para elas criarem memórias. Então, assim, é muito especial, porque acaba trabalhando na gente o melhor, sabe? A gente acaba vendo a situação delas e a gente acaba se comovendo. Então, isso acaba trabalhando muito no nosso emocional e a gente acaba vendo essa situação. E, por exemplo, no final do Recriança, todo mundo chora, sabe? A gente vira mais criança do que elas. É muito bom. É um trabalho que, na verdade, é uma doação, mas é uma via de mão dupla, né? Sim. Não é só daqui para as crianças ou para quem é um pouco mais carente. Na verdade, eles não percebem, mas o que eles entregam para vocês, né? O que eles contribuem com vocês é muito alto, né? É muito grande. Eu queria convidar todos vocês para participar desse projeto tão maravilhoso que trabalha tantas coisas na gente, sabe? Nele a gente trabalha
o social, sabe? A sociabilidade, a gente conhece novas pessoas. A gente conhece também uma realidade das pessoas lá fora que a gente geralmente não é acostumado a ver. E a gente trabalha também o amor, a empatia, a compaixão pelo próximo. E é, assim, algo incrível, transformou a minha vida e eu sei que é a vida de muitas outras pessoas. Eu queria convidar você, futuro aluno do Atro, aluno do Atro, para fazer parte desse projeto tão especial que muda tantas vidas. Bom, eu quero convidar todos vocês a participarem do Ato Social, porque é realmente um projeto muito lindo que, para mim, fez total diferença. Foi como um divisor de água e uma resposta para mim, que sempre quis buscar isso de ajudar as outras pessoas. E eu quero dizer que quando você entra lá, você simplesmente se apaixona pelo projeto. E é muito gratificante participar, até porque eu conheci pessoas incríveis com quem eu coordeno hoje. E eu quero dizer que é muito bom como ser humano, vale muito a pena. A minha mensagem de despedida é: se você tem o sonho de poder ajudar em um mundo de tanta desordem e falta de empatia pelo próximo, o Colégio Atro te oferece a melhor oportunidade que você pode ter, e acho que de longe, na minha opinião, em todo Goiânia inteira. Sério mesmo. É um projeto que aborda muito mais do que apenas solidariedade, mas de emocional e também um pouco sobre a sua própria alma, se conhecer estando dentro do projeto. A mensagem final eu queria aproveitar para vocês também tentarem convidar aqueles que estão dentro, são colegas, estão no ecossistema e que por muitas vezes negligenciam a importância da estratégia, da orientação, dessa escuta ativa, né, que não vivem ainda isso porque não tem essa maturidade ainda. Respeitando o tempo deles, mas é claro também o quanto é importante estar do lado de cá. Então, a mensagem final e esse convite para que quem está ficando, quem está chegando também consiga viver essa experiência. Vai lá. Então, a minha consideração final é a seguinte: se mesmo depois de tudo que nós dissemos aqui, você decidir não marcar uma reunião com o Rodinei, com o PP, com o Eduardo, seja quem for, você está literalmente se sabotando. Da mesma forma que a Nina disse, né, com quem não faz o Enem como treineiro está se sabotando, você também se sabota ao não buscar novas escolas, né, tentar fazer novas escolhas. E também levando em conta o que o PP disse, o Atro é uma escola de escuta ativa. Então, eu sei que agora pode estar difícil a sua situação, você às vezes não está conseguindo progredir muito nos estudos. É lógico, isso é uma suposição minha, não sei como é que você está aí, mas comigo foi assim. Então, realmente, eu estou agora abrindo meu coração para você, comigo aconteceu isso, eu tive muito problema no começo, muitos problemas mesmo, mas quando eu entrei no Atro, o feedback foi tão positivo que sumiram. Não foi, é lógico, não foi um passe de mágicas, foi igual o Eduardo disse, foi uma musculação. Eu fui me fortalecendo, meu fardo não diminuiu, eu que fiquei mais forte. Da mesma forma que cada um que entra aqui ficará mais forte. E eu te garanto que você não vai se arrepender se você contar conosco, com nós alunos, com nós mentores, com os diretores. Eu te garanto isso. E a palavra que eu resumiria todo esse nosso podcast é coragem. Tem que ter coragem para entrar no Atro. Não é qualquer um que entra. Tem que ter coragem. É coragem para assumir, coragem para suportar, né? Estar junto. E isso é crescer, muito legal. Exatamente. Boa sorte. Muito obrigado, seu André. Obrigado, Eduardo. Obrigado, PP. Valeu. Obrigado, Nina. Nina, sua palavra final, também para aquela câmera ali, por favor. Dentro de todas as palavras que a gente disse aqui, eu acho que, tomando um pouco base naquilo que o André falou, eu gostaria de deixar aqui a palavra dedicação. Porque uma coisa que eu sempre fui muito ensinada e que foi reforçada dentro de mim, aqui dentro do Atro, é que a dedicação é o esforço coberto de propósito. Inclusive, sinto que eu disse isso durante aqui a nossa conversa. E eu acho que o que a gente deve, o principal motivo que eu aceitei estar aqui é a esperança de que alguém que esteja assistindo tenha essa vontade de trabalhar junto, tenha essa vontade de crescer junto. Porque eu posso aceitar que você mude de ideia, eu posso aceitar que você mude de mentalidade, mas eu não posso aceitar que você desista de tentar. Então, é isso que eu gostaria de trazer aqui para qualquer pessoa que esteja assistindo, que tenha interesse em conhecer melhor, talvez que esteja com interesse em entrar dentro do contexto do Atro, ou que já esteja lá dentro, mas que ainda não usufrua disso que a gente conversou aqui.
essa é a sua chance. Essa é a sua chance de olhar em volta, de perceber que você tem esse apoio e tomar posse desse apoio, porque é algo que lhe foi aberto, é algo que lhe foi estendido. Então, eu quero realmente agradecer, como sempre, a vocês, mentores, a vocês, professores. O André aqui representando também os alunos, né, que são o cerne do Átrio, que são parte essencial do trabalho que a gente tem. E realmente convidar você a andar junto com a gente, a lutar com a gente, porque realmente não é fácil, como está sendo refletido aqui em diversas conversas que a gente teve e que vão ser passadas adiante para várias pessoas também. Não é fácil, mas a única coisa que a gente não pode tolerar é que você fique de fora das tentativas, que você fique de fora desse caminho que está disposto a você. Então, esse é o meu convite a todos que estão assistindo e realmente que a gente possa usufruir daquilo que nos foi estendido, porque é realmente um privilégio estar caminhando com cada um de vocês. O privilégio é nosso aqui do lado como educador, não só como mentor, orientador, mas como educador. Eu falo muito quando vocês estão chegando na reta final da terceira série, de aprovação e seguir a vida, né? De que você sai do átrio e leva um pouco do átrio com você, né, de tudo que você viveu ali no átrio, aí na sua vida. E eu tenho certeza, e vocês também tenham certeza, que vocês deixam muito de cada um de vocês com a gente. Os meus atendimentos com os futuros mentorados, as futuras ferramentas, vem muito contaminado com a nossa vivência com a Nina, com o André e com todo mundo que tem ali esse olhar de clareza do que quer e alto desempenho. Eduardo, suas palavras finais, por favor. Por favor. Eu acredito que eu olho os dois, Pepe, e a gente vê os dois sorrindo, alegres, mas a gente não tem ideia do que passa aí dentro, né? Do quanto foi uma luta chegar até aqui. Pela situação que eles passaram, pelas vitórias que eles tiveram, pelas derrotas também. E eu me sinto muito feliz. É só porrada aqui, tem porrada. Tem porrada também. A vida dá umas porradas aqui na gente. Não tem chance, porra. Eu acho que uma escola que ajuda a formar dois indivíduos dessa estatura, ela tem que se orgulhar do seu trabalho. Muito. Ela tem que se orgulhar do seu trabalho porque ela atingiu o seu objetivo. Nossa, foi um ponto importante isso. Mais que qualquer aprovação é essa formação aqui. É essa formação. Né? E a aprovação é só um resultado. Acho que o nosso objetivo é esse. E é de dar orgulho mesmo. Muito orgulho. Muito obrigado, pessoal. Valeu, de verdade. Obrigado, Eduardo.